O reino da divina vontade em meio às criaturas. Livro do céu. As chamadas criaturas à ordem, ao seu posto e à finalidade para a qual foram criadas por Deus. Por Luísa Picarreta. Volume 4. Capítulo 38, 25 de novembro de 1900. A natureza do verdadeiro amor é de transformar as penas em alegrias, as amarguras em doçuras. Demorando a ver o meu dulcíssimo Jesus, senti-me quase com temor e ainda não vinha, mas depois, com a minha surpresa, tudo de improviso veio e me disse: Amada minha, queres saber quando uma obra se faz pela pessoa amada? Quando encontrando sacrifícios, amarguras e penas, tem virtude de mudá-las em doçuras e delícias, porque esta é a natureza do verdadeiro amor, o de transformar as penas em alegrias, as amarguras em doçuras. E se experimenta o contrário, é sinal de que não é o verdadeiro amor que opera. Em quantas obras se diz, faço-o por Deus, mas nas dificuldades retrocedem. Com isto fazem ver que não eram por Deus, senão pelo próprio interesse e prazer que sentiam. Depois ele adicionou: geralmente se diz que a própria vontade estraga todas as coisas e infecta as obras mais santas. Porém, se esta vontade própria está conectada com a vontade de Deus, não há outra virtude que a possa superar, porque onde há vontade, há vida no obrar o bem. Mas onde não há vontade, há morte no obrar. O bem se obrará fastidiosamente como se estivesse em agonia. Capítulo 39, 3 de dezembro de 1900. A natureza da Santíssima Trindade é formada de amor puríssimo, simplíssimo e comunicativo. Esta manhã, encontrando-me fora de mim mesma, encontrei o menino Jesus entre os braços e enquanto me deleitava em olhá-lo, sem saber como, do mesmo menino saiu um segundo e depois, de breves instantes, um terceiro menino, os dois semelhantes ao primeiro, embora diferentes entre eles. Surpreendida, ao olhar para isso, disse: como se toca com a mão o mistério sacrossanto da Santíssima Trindade, que enquanto sois um, sois também três. Parecia-me que os três me diziam, mas ao sair a palavra formava uma só voz. Nossa natureza formada de amor puríssimo, simplíssimo e comunicativo, e a natureza do verdadeiro amor tem como propriedade especial produzir de si mesmo imagens todas semelhantes na potência, na bondade, na beleza e em tudo o que ele contém. E só para dar um realce mais sublime à nossa onipotência, põe a marca da distinção, de modo que esta nossa natureza, derretendo-se em amor, como é simples, sem nenhuma matéria que pudesse impedir a união dela, forma três e voltando a derreter forma um só. E é tão certo que a natureza do verdadeiro amor tem isto de produzir imagens todas semelhantes a si, ou de assumir a imagem de quem se ama, que a segunda pessoa, ao redimir o gênero humano, assumiu a natureza e a imagem do homem e comunicou ao homem a divindade. Enquanto isso dizia, eu distinguia muito bem o meu amado Jesus, reconhecendo nele a imagem da natureza humana, e só por ele tinha confiança de permanecer diante deles. Senão, quem se atreveria? Sim, me parecia que a humanidade assumida por Jesus havia aberto o comércio à criatura, a fim de fazê-la subir até o trono da divindade, para ser admitida à sua conversação e obter restritos de graça.
Oh, que momentos felizes desfrutei, quantas coisas compreendia, mas para escrever alguma coisa eu preciso descrevê-las quanto a minha alma se encontra com o meu amado Jesus, porque então me parece liberada do corpo. Mas, ao me encontrar novamente aprisionada às trevas da prisão, à distância do meu místico sol, a pena de não vê-lo se torna incapaz de descrevê-las e me fazem viver morrendo, mas sou obrigada a viver atada, encarcerada neste mísero corpo. Ah, Senhor, tenha compaixão de uma miserável pecadora que vive doente e prisioneira. Rompe logo os muros desta prisão para voar a Ti e não retornar mais. Capítulo 40, 23 de dezembro de 1900. Diante da santidade da divina vontade, as paixões não ousam apresentar-se e perdem por si mesma a vida. Depois de ter passado longos dias de silêncio entre o bendito Jesus e eu, senti um vazio dentro de mim. E esta manhã, ao ver, disse-me: Amanhã, amada minha, o que queres dizer-me que tanto desejas falar comigo? E eu, a envergonhar-me, disse: Meu doce Jesus, quero dizer-te que anseio ardentemente por te amar, a ti e ao teu santo querer, e se isto me concedes, me farás totalmente feliz. E ele agregou: Tu, em uma palavra, tens agarrado tudo, pedindo-me o maior que há no céu e na terra. E eu neste santo querer desejo e quero principalmente te conformar, e para fazer que te seja mais doce e agradável o meu querer. Põe-te no círculo da minha vontade e observa nela as suas diversas virtudes e qualidades, detendo-se agora na santidade do meu querer, agora na bondade, agora na humildade, agora na beleza, agora na pacífica morada que produz o meu querer. E nestas paradas que fizer, adquirirá sempre mais novas e inauditas notícias do meu santo querer. E por isso ficará tão atada e apaixonada que não sairá nunca mais dele. E isto te trará um grande proveito, porque, estando tu na minha vontade, não terás necessidade de combater tuas paixões e de estar sempre em armas contra elas. Pois, enquanto parece que morrem, renascem novamente mais fortes e vivas, senão que, sem combater, sem estrondo, docemente morre. Porque diante da santidade de minha vontade, as paixões não se atrevem a apresentar-se e perdem por si mesmas a vida, e se a alma sente os movimentos das suas paixões, é sinal que não faz morada contínua nos confins do meu querer, que faz suas saídas, suas escapadinhas e seu próprio querer, e está obrigada a sentir a peste da natureza corrupta. Enquanto que, se estiver fixa em minha vontade, estará livre de tudo e sua única ocupação será me amar e ser amada por mim. Depois disto, olhando para o bendito Jesus, vi que tinha a coroa de espinhos e a tirei pouco a pouco e a coloquei sobre minha cabeça. E ele me encaixou e desapareceu. E eu me encontrei em mim mesma, com um desejo ardente de estar sempre em sua santíssima vontade. Capítulo 41, 25 de dezembro de 1900. Vê o nascimento de Jesus. Encontrando-me em meu habitual estado, me senti fora de mim mesma, e depois de ter virado, me encontrei dentro de uma caverna, e vi a rainha mãe que estava no momento de dar à luz ao menino Jesus. Que maravilhoso prodígio! Parecia-me que tanto a mãe como o filho estavam mudando em luz puríssima. Mas nesta luz distinguia-se muito bem a natureza humana de Jesus, que continha em si a divindade, que o servia como de véu para cobrir a divindade, de modo que, abrindo o véu da natureza humana, era Deus, e coberto com esse véu era homem. E eis o prodígio dos prodígios: Deus e homem, homem e Deus,
que sem deixar o Pai e o Espírito Santo vem habitar conosco e toma carne humana, porque o verdadeiro amor nunca desune. Agora me pareceu que a mãe e o filho, nesse felicíssimo instante, ficaram como espiritualizados, e sem o mínimo obstáculo, Jesus saiu do seio materno, transbordando ambos em um excesso de amor, ou seja, esses santíssimos corpos transformados em luz, sem o mínimo impedimento. Jesus luz saiu de dentro da luz, mãe, ficando sãos e intactos tanto um como o outro, como a outra, retornando depois ao estado natural. Mas quem pode dizer a beleza do menino que nesse momento de seu nascimento transcorria ainda exatamente os raios de sua divindade? Quem pode dizer a beleza da mãe que ficou toda absorvida naqueles raios divinos? Me parecia que São José não estava presente no momento do parto, mas que permanecia em outro canto da caverna, todo absorto naquele profundo mistério. E se não viu com os olhos do corpo, viu muito bem com os olhos da alma, porque estava arrebatado em êxtase sublime. Agora, no momento em que o menino saiu à luz, eu teria querido voar para pegá-lo em meus braços, mas os anjos me impediram, me dizendo que cabia à mãe a honra de ser a primeira a tomá-lo. Então a Santíssima Virgem, como sacudida, voltou em si, e das mãos e de um anjo recebeu o filho em seus braços. O apertou tão forte no arrebatamento de amor em que se encontrava, que parecia que queria meter de novo nela. Depois, querendo dar um desabafo a seu ardente amor, o pôs a mamar de seus seios. Entretanto, eu permanecia toda aniquilada, esperando ser chamada para não receber outra repreensão dos anjos. Então a rainha mãe me disse: Vem, vem, toma teu amado e goza-o também tu. Desafoga com ele teu amor. Assim que disse isto, me aproximei e a mamãe o pôs nos braços. Quem pode dizer minha alegria, os beijos, os abraços, as ternuras? Depois que desabafei um pouco, disse-lhe: Meu amado, tu bebestes leite de nossa mãe. Torna-me partícipe. E ele, condescendente, de sua boca derramou parte desse leite na minha, e depois me disse: Amada minha, eu fui concebido unido à dor, nasci a dor e morri na dor. E com os 3 cravos com que me crucificaram, cravei as 3 potências, inteligência, memória e vontade, naquelas almas que desejam me amar, fazendo-as todas atraídas a mim, porque a culpa as tinha tornado doentes, dispersas do seu Criador e sem nenhum freio. E enquanto dizia isto, deu uma olhada no centro e começou a chorar suas misérias. Eu, vendo-o chorar, disse: Amável menino, não entristeça uma noite tão alegre com teu pranto a quem te ama. Em lugar de dar desabafo ao pranto, demos desabafo ao canto. E assim dizendo, condescendente, de sua boca derramou parte desse leite na minha, e depois me disse: Amada minha, eu fui concebido unido à dor. Nasci à dor e morri na dor. E com os 3 cravos com que me crucificaram, cravei as 3 potências, inteligência, memória e vontade, daquelas almas que desejam me amar, fazendo-as todas atraídas a mim, porque a culpa as tinha tornado doentes, dispersas do seu Criador e sem nenhum freio. E enquanto dizia isso, deu uma olhada no mundo e começou a chorar suas misérias. Eu, vendo-o chorar, disse: Amável menino, não entristeça uma noite tão alegre com teu pranto. E a quem te ama, em lugar de dar desafogo ao pranto, demos desafogo ao canto. E assim dizendo, comecei a cantar. Jesus, distraindo-se ao ouvir-me cantar, e deixou de chorar. Ao terminar meu verso, ele cantou o seu, com uma voz tão forte e harmoniosa que todas as demais vozes desapareciam ante sua voz dulcíssima.
Depois disto, pedi ao menino Jesus pelo meu confessor, por aqueles que me pertencem e finalmente por todos. E ele parecia todo condescendente. Enquanto eu estava neste, desapareceu e eu voltei em mim mesma. Capítulo 42, 26 de dezembro de 1900. Continua na gruta. Ao continuar a ver o santo menino, vi a rainha mãe de um lado e São José do outro, que estavam a adorar profundamente o infante divino. Estando todos atentos a ele, parecia-me que a contínua presença do menino os tinha absortos em êxtase contínuo, e se trabalhassem era um prodígio que o Senhor operava neles. De outra maneira, teriam ficado imóveis, sem poder externamente atender a seus deveres. Também eu fiz a minha adoração e encontrei-me em mim mesma. Capítulo 43, 27 de dezembro de 1900. Deus não está sujeito a mudar-se. O demônio e a natureza humana frequentemente se mudam. Esta manhã me encontrava com temor sobre meu estado, que não fosse o Senhor que operasse em mim, com o agregado de que não se dignava ver. Então, depois de muito esperar, assim que o vi, lhe expus meu temor e ele disse: Minha filha, antes de tudo, para te pôr neste estado está o concurso de minha potência, e depois, quem te teria dado a força, a paciência de estar por tanto longo tempo neste estado dentro de uma cama? A simples perseverança é um sinal certo de que a obra é minha, porque somente Deus não está sujeito a mudar-se, mas o demônio e a natureza humana muito frequentemente se mudam. E o que hoje amam, amanhã aborrecem, e o que hoje aborrecem, amanhã amam, e encontram nisso sua satisfação. Capítulo 44, 4 de janeiro de 1901. Estado infeliz de uma alma sem Deus. Depois de ter passado dias amargos de privação e de perturbação, sentia-me dentro de um místico inferno. Sem Jesus, todas as minhas paixões saíram à luz e, expandindo cada uma as suas trevas, obscureceram-me de tal maneira que não sabia mais onde me encontrava. Quão infeliz é o estado de uma alma sem Deus! Basta dizer que sem Deus a alma sente vivo dentro de si o inferno. Tal era o meu estado, me sentia dilacerar a alma por penas infernais. Quem pode dizer o que passei? Para não me alongar, passo adiante. Então, esta manhã, tendo comungado e estando no máximo da aflição, senti mover dentro de mim a Nosso Senhor, e eu, ao ver sua imagem, quis ver se era de madeira ou estava vivo, de carne. Olhei e era o crucificado vivo de carne que, olhando para mim, disse: Se minha imagem dentro de você fora de madeira, o amor seria aparente, porque só o amor verdadeiro e sincero, unido à mortificação, faz renascer vivo, crucificado no coração de quem se ama. E eu, ao ver o Senhor, teria querido afastar-me da sua presença, tão má me via, mas ele perseguiu, dizendo: Para onde queres ir? Eu sou luz, e minha luz, onde quer que vá, te investe por toda parte. A presença de Jesus ante sua luz, a sua voz, minhas paixões desapareceram. Não sei eu mesma para onde se foram. Fiquei como uma menina e retornei em mim mesma, toda mudada. Seja tudo para a glória de Deus e para bem da minha alma. Capítulo 45, 5 de janeiro de 1901. A humanidade de Jesus foi feita expressamente para obedecer e destruir a desobediência. Luísa conforta Jesus. Encontrando-me fora de mim mesma, vi o confessor que punha a intenção da crucificação. Eu temia submeter-me, mas Jesus me disse: Que queres de mim? Eu não posso fazer mais que obedecer, porque minha humanidade foi feita expressamente para obedecer e destruir a desobediência.
e estando tão unida comigo esta virtude, que em mim se pode dizer que a obediência é natureza, e o distintivo para mim mais querido e glorioso, tanto que se minha humanidade não tivesse isto como próprio, a aborreceria e jamais me haveria unido com ela. Então queres tu desobedecer? Podes fazê-lo, mas o farás tu, não eu. Eu, toda confusa ao ver um Deus tão obediente, disse: também eu quero obedecer, e submeti-me a Jesus e me participou as dores da cruz. Depois disso, ele me transportou para fora de mim mesma, e Jesus bendito me deu um beijo, e enquanto isso saiu um hálito amargo, e estava em atitude de querer derramar suas amarguras, mas não o fez, porque para fazê-lo queria que eu lhe pedisse. Eu imediatamente disse: quer alguma reparação? Vamos fazê-la juntos, assim minhas reparações junto às tuas terão seus efeitos, porque por mim só acredito que te desgostarão mais. Então tomei a sua mão que jorrava sangue e beijando-a, recitei o Laudate Dominum com a glória pátria. Jesus rezou uma parte e eu a outra, para reparar as tantas más obras que se fazem, colocando a intenção de louvá-lo tantas vezes por quantas ofensas recebe pelas más obras. Como era comovente ver Jesus orar! Depois fiz o mesmo à outra mão, colocando a intenção de louvá-lo tantas vezes por quantas ofensas recebe pelos pecados de ação. Em seguida os pés, com a intenção de o louvar tantas vezes por quantos passos maus e por tantos caminhos tortos percorridos, mesmo sob o aspecto de piedade e santidade. Ao último, o coração, com a intenção de louvá-lo tantas vezes por quantas às vezes o coração humano não bate para Deus, não ama a Deus, não deseja a Deus. Meu amado Jesus parecia todo confortado com estas reparações feitas junto com ele, mas não contente ainda, parecia que queria verter e eu disse: Senhor, se queres verter, peço-te que o faças. E ele derramou suas amarguras e depois acrescentou: minha filha, quanto me ofendem os homens, mas virá o tempo em que os castigarei de modo que sairão muitos vermes, homens vis e desprezíveis, que produzirão nuvens de mosquitos, pessoas de corpo minúsculo, e muito os oprimirão. Então depois sairá o Papa. E eu: e por que o Papa vai sair? E ele: sairá para consolar os povos que, oprimidos, cansados, abatidos, traídos por tanta falsidade, buscarão eles mesmos o porto da verdade, e todos humilhados pedirão ao Santo Padre que vá no meio deles para libertá-los de tantos males e colocá-los no porto da salvação. E eu: Senhor, isto acontecerá depois das guerras que outras vezes tu dissestes? E ele: sim. E eu: como gostaria de ir antes que estas coisas aconteçam? E ele: e então, para onde irei entreter-me? Ah, Senhor, há tantas almas boas com as quais podes entreter-te que, comparando-me eu com elas, qual mal me vejo. Mas Jesus, não me dando atenção, desapareceu e eu retornei em mim mesma. Capítulo 46, 6 de janeiro de 1901. Jesus comunica-se aos três magos com o amor, com a beleza e com a potência. Encontrando-me fora de mim mesma, parecia-me ver quando os santos magos chegaram à caverna de Belém. Assim que chegaram à presença do menino, ele se deleitou em fazer brilhar externamente os raios de sua divindade, comunicando-se com os magos em três modos: com o amor, com a beleza e com a potência. De modo que ficaram arrebatados e prostrados ante a presença do menino Deus, do menino Jesus, tanto que, se o Senhor não tivesse retirado do seu interior os raios de sua divindade, teriam permanecido ali para sempre sem poder se mover mais. Então, assim que o menino retirou a divindade, voltaram em si mesmos os santos magos, sacudiram-se estupefatos ao ver um excesso de amor tão grande, porque nessa luz o Senhor lhes tinha feito compreender o mistério da encarnação.
Depois levantaram-se e ofereceram os dons à rainha-mãe, e ela falou longamente com eles, mas não sei dizer tudo o que disse. Só recordo que lhes inculcou fortemente não só sua salvação, senão que tomassem a peito a salvação de seus povos, não tendo medo nem mesmo de expor suas vidas para obter a tentativa. Depois disso, eu me aposentei em mim mesma e me encontrei com Jesus, e ele queria que eu lhe dissesse alguma coisa, mas eu parecia tão ruim e confusa que não me atrevia a dizer-lhe nada. Então, vendo que não dizia nada, ele mesmo continuou falando sobre os santos magos, me dizendo: Ao ter-me comunicado com os 3 magos, obtive 3 efeitos, porque jamais me comunico às almas inutilmente, senão que sempre recebem algum proveito. Então, comunicando-me com o amor, obtive o desapego de si mesmos, com a beleza, obtiveram o desapego das coisas terrenas, e com a potência ficaram seus corações atados a mim, e obtiveram a coragem de arriscar o sangue e a vida por mim. Depois acrescentou: E tu, o que queres? Diz-me, amas-me muito? Como gostarias de me amar? E eu, não sabendo o que dizer, aumentando a minha confusão, disse: Senhor, não quero outra coisa que a ti. Se me perguntasse se eu te amo, não tenho palavras para saber o que dizer. Só sei dizer que sinto esta paixão de que ninguém me pode ganhar a amar-te, e que eu seja a primeira a amar-te acima de todos, e que nenhum me possa superar. Mas isto ainda não me agrada. Para estar contente, queria amar-te com teu mesmo amor, e assim poder amar-te como te amas tu mesmo. Sim, só então cessaria os meus temores sobre o amor. E Jesus, contente, pode-se dizer, dos meus desatinos, estreitou-se tanto a ele, de modo que me via dentro e fora transfundida nele, e comunicou-me parte de seu amor. Depois disto, voltei em mim mesma, e me parecia que, por quanto amor me é dado, quanto possuo o meu bem, e se possuo, o amo, pouco o possuo. Capítulo 47, 9 de janeiro de 1901. Jesus quer a unida a ele com um raio ao sol, do qual recebe a vida, o calor e o esplendor. Esta manhã me sentia toda oprimida e esmagada, tanto que estava em busca de alívio. Meu único bem me fez esperar longamente sua vinda. Ao vir-me disse: Minha filha, não tomei eu sobre mim, por amor de ti, tuas paixões, misérias e fraquezas? E tu não desejarias tomar sobre ti as dores dos demais por amor meu? Depois acrescentou: O que eu quero é que você esteja sempre unida comigo, como um raio de sol que está sempre fixo no centro do sol e que dele recebe a vida, o calor e o esplendor. Suponhamos que um raio se possa separar do centro do sol, o que se converteria? Assim que saísse, perderia a vida, a luz e o calor, e voltaria às trevas, reduzindo-se a nada. Tal é a alma, enquanto está unida comigo, no meu centro. Pode-se dizer que é como um raio de sol, que vive e recebe luz do sol, caminha onde ele quer. Em suma, está todo à disposição e à vontade do sol. Se depois se distrai de mim, desune-se, fica toda em trevas, fria, e não sente em si aquele impulso supremo da vida divina. Dito isto, desapareceu.